Depois que seu iate bate em algo, um senhor fica perdido no meio do Oceano Índico, sem comida e sem água. Uma voz diz que é 13 de julho, 16 horas e 50 minutos. Ele pede desculpas, dizendo que tentou ser uma pessoa boa, honesto, forte, gentil e amoroso, que tentou fazer a coisa certa mesmo nem sempre conseguindo, e que eles sabem disso. Ele se arrepende de verdade, mas agora nada disso importa. Ele lutou até o fim, mas perdeu toda essa esperança. 8 dias antes, esse senhor acorda de repente com um barulhão e um impacto forte. Ao sair da cama, vê que tem água no chão, e quando anda pela cabine, encontra um buraco enorme por onde a água entra sem parar. Ele sobe para o convés e vê um container gigante boiando perto do iate. Foi ele que causou a batida e furou o casco. Mesmo tentando abaixar as velas e se afastar, ele não consegue controlar o iate porque a caixa de metal ficou presa na lateral. Depois de pensar um pouco, ele volta para dentro, pega uma âncora inflável, joga em cima do container e sobe com uma corda. Amarra uma ponta da corda na caixa e prende a outra, jogando no mar. Ele corre de volta para o iate e vê a corda se esticando, puxando o container para longe do barco. Quando finalmente se livra da caixa gigante, ele decide ver o tamanho do estrago que ela fez no iate. Quando ele vai checar o barco, percebe um buraco grande por onde entra a água toda vez que o barco se inclina. Então, ele endireita o iate e volta até o container para pegar a âncora de volta. Com um pouco de esforço, puxa a âncora para o barco, prende de novo e se afasta do container. Quando desce para a cabine, vê que tudo está cheio de água. A luz parou de funcionar e a água já passa dos joelhos. Depois de olhar melhor o buraco, ele começa a ver o que pode usar para consertar. Pega uma caixinha de madeira e mistura uma resina especial própria para barco. Com essa mistura e um pedaço de lona da vela, ele tampa o buraco. Ao mesmo tempo, faz uma alavanca com um pedaço de madeira para tirar a água da cabine, na força do braço mesmo. Quando escurece, ele se ajeita numa rede pendurada dentro da cabine, longe da água, e tenta descansar. No dia seguinte, continua consertando o barco. Leva os aparelhos elétricos para o convés e tenta salvar alguns lavando com água doce e deixando no sol para secar. Depois, volta a tapar o buraco, joga fora mais água do barco e come alguma coisa enquanto curte a vista do mar e o pôr do sol. Com toda a água tirada, ele limpa o chão e o sal que ficou. Testa se o conserto aguentou mesmo. Inclina o barco para ver se ainda entra água. Aí, abre uma tampa no chão, pega uma bateria molhada e leva lá para cima. Tenta ligar o rádio nela, mas não sai nenhum som. O rádio ainda não voltou a funcionar. Consultando mapas náuticos de papel, ele tenta localizar sua posição, mas não encontra nada. Ao voltar para a cabine, encontra o livro sobre navegação astronômica para velejadores e começa a ler. De repente, escuta o rádio pegando algumas frequências. Ele corre de volta para o convés e manda um sinal de SOS, mas apesar dos esforços, não recebe resposta e, eventualmente, o rádio pifa completamente. Desesperado, ele retorna à cabine, abre uma garrafa de bebida, prepara sua refeição e se deita para dormir. Na manhã seguinte, ele inicia os concertos. Subindo no mastro, nota que uma tempestade se aproxima à distância. Desce rapidamente ao convés, guarda todas as suas coisas e tranca tudo dentro da cabine. Preenche um grande recipiente com água potável e se limpa, se preparando para a tempestade que está vindo. Lá fora, o vento sopra com força, a chuva despenca sem parar e as ondas colidem com força contra o iate. Colocando uma capa de chuva, o homem opta por lançar uma âncora para manter o iate no lugar. Ele se prende firmemente e vai até o convés com a âncora. Lutando contra a tempestade, tenta soltar e lançar a âncora no mar, mas uma onda gigantesca o engloba, puxando-o para o oceano implacável. Após uma batalha desgastante, ele consegue se puxar de volta para o iate, completamente cansado, e procura abrigo na cabine. Sentindo-se enjoado, ele vomita por ter bebido água salgada e tira suas roupas molhadas. Ele sente que tem algo errado. De repente, o iate começa a girar sem controle. Quando olha pela janela, percebe que o barco está quase virando por completo. Mas aí, uma onda ainda maior bate nele e acaba estabilizando tudo. Ele sobe de novo para o convés e tenta jogar a âncora mais uma vez. Só que outra onda enorme vira o barco com tudo. Por sorte,
ele e o iate não se machucam. Quando vai ver os estragos, percebe que o mastro está quebrado. Super cansado, ele tenta voltar para a cabine. Mas antes de dar alguns passos, o iate inclina de novo e ele cai no chão. Acaba batendo a cabeça num poste e desmaia. Mais tarde, quando acorda, vê que o barco está cheio de água de novo, entrando por várias frestas. Com o pouco de força que ainda tem, ele se levanta e pega o bote salva-vidas inflável. Mesmo com a tempestade ainda rolando, ele vai até o convés, coloca o bote na água agitada e entra dentro dele. Fecha tudo por todos os lados e se prepara para aguentar a tempestade até o amanhecer. Quando acorda no dia seguinte, vê que o iate está destruído, quase afundando. Chega mais perto e decide descer na cabine para salvar o que der: comida, ferramentas, mapas, água potável, roupas e até um chapéu. E leva tudo para o bote salva-vidas. Ele hesita por um momento antes de voltar à cabine uma vez mais, recuperando uma caixa que estava submersa. Com a água do mar ardendo em um corte na cabeça, ele cuida da ferida, limpando-a e colocando um curativo especial. De repente, ele escuta ruídos estranhos e percebe que o iate está afundando rapidamente, o que o força a fugir imediatamente. Ao subir para o bote salva-vidas, ele observa, com o coração pesado, enquanto o veleiro é engolido pelas águas, sumindo sob as ondas ferozes. Quando abre a caixa recuperada, encontra um sextante. Com a ajuda desse instrumento, consegue finalmente descobrir sua posição. No dia seguinte, acorda e percebe que a água está se acumulando no fundo do bote. Desesperado, tenta retirar a água e secar o interior, mas suas tentativas não surtam efeito. Logo, sons ameaçadores de outra tempestade se aproximam. Olhando para fora, nota que o céu está escurecendo e a tempestade se aproxima. Ele organiza bem seus pertences, confirma sua localização e sela o bote com segurança, se preparando para o mau tempo que está por vir. As ondas agitadas sacodem o bote inflável com violência, fazendo-o se balançar de um lado para o outro, até que, eventualmente, ele capota. Submerso, o homem surge do tumulto e luta para inverter o bote novamente, conseguindo finalmente retornar a bordo. Quando a manhã chega e a tempestade se desfaz, ele decide bombear ar para dentro do bote, apenas para perceber que a bomba está danificada, sendo forçado a tirar a água com um copo do fundo do bote. Ele começa a pensar melhor na sua situação e percebe que está sendo levado pela correnteza para uma rota onde costumam passar navios. Ao abrir sua comida guardada, ele se assusta. Tudo está molhado com água do mar. Ele também tenta beber água, mas sente o gosto salgado e não consegue. Desesperado, tenta se acalmar, mas começa a pensar numa ideia maluca: fazer um destilador solar com um pote para tentar conseguir água doce. Quando vê alguns peixes por perto, ele improvisa uma vara de pesca e joga no mar. Enquanto espera, um pouco de água limpa se forma no destilador improvisado, e ele consegue matar um pouco da sede. Usando um instrumento de navegação, ele tenta descobrir onde está e vê que está mesmo perto de uma rota com navios. Isso dá a ele um pouco de esperança, e ele fica de olho no horizonte, torcendo para ver algum barco passando. Depois de muito tempo, finalmente um navio grande aparece. Ele corre para pegar seus sinalizadores e consegue acender um tentando chamar a atenção. Mas infelizmente, o navio não vê e segue viagem. Triste e frustrado, ele joga o sinalizador na água e assiste o navio sumir. Enquanto ainda está desanimado, ele percebe que algo fisgou sua linha de pesca. Quando puxa, fica chocado. É um tubarão, e ele não está sozinho. Vários outros cercam o bote. Durante a noite, ele acorda assustado com o som de outro navio se aproximando. Rapidamente, pega seus últimos sinalizadores e atira 2 seguidos no ar, tentando chamar atenção. Mas, mais uma vez, o navio passa direto, sem ver nada. De manhã, ele toma um pouquinho de água e confere onde está, mas percebe que se afastou do caminho certo. Isso faz ele entrar em pânico. Sabendo da gravidade da situação, ele escreve uma mensagem, coloca dentro de uma garrafa e joga no mar, torcendo para que alguém encontre um dia. Naquela noite, cansado e quase sem esperança, ele acorda ao ver luzes de um navio lá longe. Ele corre para pegar seus sinalizadores, mas percebe que acabou tudo. Triste e sem saber o que fazer, tem uma nova ideia. Esvazia seu pote de água, coloca papel dentro e acende fogo. No começo, a chama é fraca,
Então ele coloca mais papel até o fogo crescer. Só que ele perde o controle e o fogo toma conta de tudo. Sem outra saída, ele pula no mar e vê seu último abrigo sendo destruído pelo fogo. Já sem forças, ele se entrega, olhando as estrelas como se fosse a última vez. Até que um clarão atravessa a escuridão. Um barco aparece. Com o último pingo de energia, ele sobe à superfície e segura a mão de quem veio salvá-lo. E você? O que faria se estivesse no lugar dele? Conta aqui nos comentários. Deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.